Enfim, chegamos ao 10º e último vídeo falando sobre as questões do nosso primeiro teste teológico aqui no canal, na aba Comunidade. E eu queria, nesse último vídeo falando sobre isso, perguntar para você que fez lá o exame ao longo de 5 dias, 2 questões eram liberadas diariamente, totalizando 10 questões. Eu queria saber o que você achou do nosso exame teológico. Você achou ele muito difícil, muito fácil? Achou ele regular, nem tão difícil, nem tão fácil? E eu queria saber também quantas questões que você acertou. Das 10, você acertou quantas de cara, Esse é o que mais importa. É bem legal a gente testar os nossos conhecimentos para ter uma ideia se a gente está no caminho certo, se a gente precisa estudar mais, qual área a gente conhece mais do que outra, e assim a gente vai construindo um caminho de aprendizado que é muito interessante para cada um de nós, Então, a questão número 10, eu acho que foi uma das mais difíceis, embora o teste não está tão difícil assim, No próximo a gente pode aumentar esse grau de dificuldade, porque você que assiste o nosso conteúdo já está num outro nível de conhecimento teológico, E você que está chegando pela primeira vez, fique aqui, vamos tomar um café com teologia e vamos falar e fazer teologia juntos, A questão número 10 é o seguinte: o que marcou Celan em Medellín, 1968? Aqui nós temos já alguns conceitos interessantes, Primeiro de tudo, o que é o Celan? O que é o Celan? Celan, se você é católico, tem mais familiaridade com essa sigla. Se você não é, talvez ela seja mais desconhecida para você, mas eu já falei sobre ela aqui no canal. Aliás, se você quiser saber mais, com mais detalhes, sobre o que foi o Celan, o que é, na verdade, o Celan, escreva aqui embaixo a palavra Celan, que se a gente tiver uma quantidade legal, eu faço um vídeo falando sobre todas as assembleias do Celan. Celan significa Conselho Episcopal Latino-Americano, A primeira reunião do Celan foi no Rio de Janeiro, na década de 50, mas, na verdade, a grande maioria dos católicos nem enfatizam tanto aquela primeira reunião, porque a grande força do Celan e o que ele vai produzir e refletir vai acontecer depois do Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II que acontece entre 1962 a 1968. E através desse concílio se dá uma força importante para as igrejas de cada continente, de cada localidade. Ela se descentraliza mais do que ela era construída até então, e com essa liberdade, o Celan pode refletir e atuar nas questões tipicamente latino-americanas. Por exemplo, é o Concílio Vaticano II quem abre mão da missa em latim e permite a missa em vernáculo. O padre pode celebrar virado para o público e não de costas. Dá uma personalidade muito maior para as igrejas periféricas, e ela deixa de ser totalmente centralizada em Roma e na Europa. E em 1968 aconteceu a segunda Assembleia do Celan, a primeira depois do Concílio Vaticano II, então é quase que a Assembleia fundante. Na Medellín é uma cidade da Colômbia, e lá os bispos latino-americanos, da América Latina, do Caribe, se reúnem em Medellín para refletir sobre a realidade da igreja na América Latina. Final da década de 60, o mundo ainda vivia o ápice da Guerra Fria, daquela tensão entre os países influenciados pelo capitalismo e pelos Estados Unidos e os países influenciados pelo socialismo e pela União Soviética. Na década de 60, inclusive, foi o episódio dos mísseis nucleares em Cuba apontado para os Estados Unidos, que era uma resposta da União Soviética às bases nucleares dos Estados Unidos instaladas na Turquia, que também podiam alcançar a capital da União Soviética. E por pouco aquele
episódio não marcou uma guerra atômica, que seria um caos, uma tragédia de proporções épicas, né? Uma tragédia colossal, e ainda bem que não chegou àquele ponto. Mas a tensão era muito grande, e além disso, na América Latina, existiam diversas ditaduras militares de extrema-direita, influenciadas pelos Estados Unidos e que perseguiam muitas pessoas, muitos grupos, né? E que faziam uma verdadeira caça aos comunistas, e para ser caçado nem precisava ser comunista de fato. O Brasil era uma ditadura, a Argentina se tornará, em vários outros lugares da América Latina. E esses bispos, eles percebem que mais do que desenvolvimento, a América Latina precisa de libertação, libertação da opressão, da pobreza, libertação das opressões que vem sofrendo desse capital, e precisa fazer com que a pobreza seja superada no continente. Então, a resposta correta do CELAM, em 1968, em Medellín, é que ele marca a opção preferencial pelos pobres. Alternativa C, a Igreja em Medellín, em 1968, faz uma opção que não é exclusiva, mas é preferencial pelos pobres, pelos oprimidos, pelos perseguidos, pelas vítimas daquela opressão e do capitalismo selvagem que assolava e gerava muita fome e milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza, né? Então, o CELAM, em 68, faz a opção preferencial pelos pobres, marca da chamada Teologia da Libertação. Não é o início da Missão Integral, que foi a segunda opção mais votada, lembrando que o CELAM é um órgão católico e a Teologia da Missão Integral é um modelo eclesial, um modelo missiológico que surge no meio protestante, né? Ainda que tenha influência da Teologia da Libertação, mas é uma missiologia protestante, né? O fim do pentecostalismo, claro que não, o pentecostalismo ainda existe, né? E com alguma força, muita força, para falar a verdade. Já teve mais, mas ainda tem muita força. E, claro, a escolha pelo capitalismo não tem nada a ver com esse episódio. A escolha pelo capitalismo é da teologia da prosperidade e das igrejas que são influenciadas direta ou indiretamente pela teologia da prosperidade, né? Bom, se você gostou desses conteúdos, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque daqui a pouco, às 9 da noite, tem conteúdo exclusivo começando por aqui e eu te vejo lá. Um abraço.